Olá, eu sou a Carla, eu sou especialista em carreira, mentora de carreira e treino líderes. E esse tema liderança é algo que já vem há muito tempo, né? Eu participando isso nas empresas e as empresas participando na minha vida também, afinal de contas são 18 anos como gestora aí de RH. E vou trazer alguns insights que eu fui observando e tendo no decorrer da minha carreira e que eu entendo que são muito importantes e acredito que vai ajudar muitos líderes que passam por essas situações também. Então, o primeiro ponto que a liderança precisa ter muito forte em questão de soft skills é a comunicação. Por que a comunicação? Ela é um viés muito importante entre as pessoas, porém ela é deixada muito de lado. Ou seja, às vezes são pequenas situações que se tornam grandes problemas por falta de uma comunicação assertiva. Vou trazer um exemplo simples. Vai ter uma palestra, vão usar o auditório e tem vários setores dentro da fábrica. Acaba não tendo uma comunicação entre os líderes, um agenda ali para usar o espaço, o outro não gosta, vai utilizar e eles acabam discutindo. Como ajustar, resolver uma situação tão simples como essa que eu citei, que às vezes viram picuinhas, problemas, briga entre os líderes, porque um quer mostrar mais poder que o outro e falta empatia, o trabalho em equipe. Então, ao meu ver, a comunicação, como eu citei neste exemplo, ela é fundamental, porque dentro disso, né, tendo uma reunião semanal de cada 3, 4 dias, dependendo da organização, quantos líderes são, que ideias tem, essa troca de ideias, elas são muito importantes, porque também vai fazer diferença para os liderados. Dito isso, né, citei aí a comunicação, não teria como eu passar sem falar do feedback, né? O one-on-one, o feedback, por que ele é tão importante? Entender as emoções para extrair o que os colaboradores têm de melhor é um grande quesito de comportamento dentro das organizações há muito tempo e eu, Carla, entendo que isso é fundamental, porque cada pessoa trabalha em média lá 8, 10 horas por dia, de segunda a sexta, ou seja, né, são 5 dias da semana e dificilmente ela vai chegar feliz, contente, produzindo todos os dias. E qual é o papel do líder nessas questões? É entender os seus liderados, é sentar, é conversar, vai além do profissional. Entra muito pessoal também, porque a pessoa ela não é só carreira, né? Ela tem as emoções dela, tem os problemas que ela enfrenta, ou é aluguel, ou brigou com a esposa, ou com o marido e assim por diante. E eu percebo muito isso que as pessoas não se preocupam muito com as outras. Então chegam dentro do setor, é cada um com o seu problema. Qual é as atividades do dia, aquela cobrança, aquela pressão e aquele clima pesado. É o famoso ambiente tóxico que a gente conhece. E como desintoxicar um ambiente assim? Através da comunicação e da empatia. O feedback vai entrar nessa parte para entender como funciona quem você está liderando e saber o momento certo também de conversar. De que forma? Às vezes acontece uma situação desagradável. Então, num exemplo, você vai chamar a atenção de algo que a pessoa fez, ela não gostou, ela retruca, fica um ambiente pesado. O que dá para o líder fazer? Esperar baixar, né, se acalmar, porque ali no momento não vai ser um bom momento para resolver aquela situação, onde as emoções, né, se exaltaram, e no máximo no outro dia, mais calmo, chamar em particular esse liderado e conversar, entender os gatilhos que aconteceram naquela situação, o porquê que gerou tanta discussão, conflito, porquê que a pessoa ficou chateada, pede desculpa, entender o contexto, porque cada ser humano ele é muito único. E muitas vezes você faz ali, o líder, né, ofende, não entende, passa por cima e continua naquele ambiente tóxico. Outra informação muito importante, o respeito. Parece muito básico isso, mas falta bastante
nas questões aí que eu percebo do respeito, né? Então, se o outro é mais quieto, ou gosta de conversar mais, ou fala muito alto, ou assim por diante, tá num ambiente onde tem várias pessoas, é bem importante ele observar e ter o respeito com cada um que tá ali, porque incomoda, né? Se eu gosto de falar muito alto e tô lá com 5, 6 pessoas e estão pensando e, né, se envolvendo em projetos, como que isso dificulta no ambiente, estressa as outras pessoas, né? Então, dito isso, o que o líder pode fazer? Chamar ali no particular, Joana, vem cá, será que dá para você falar um pouquinho mais baixo? Veja bem, a gente tá aqui, né, com essa demanda e tal, e esse tom de voz aí acaba atrapalhando e assim por diante. Ter o respeito, entender que cada um tem suas particularidades também, porém é bem importante que a pessoa entenda que aquilo incomoda, porque muitas vezes também o líder não fala que aquilo está incomodando, daí explode, vira um clima pesado por falta de comunicação. Outra função bem importante do líder, entender as competências dos seus liderados, porque muitas vezes você vai, né, o líder escolhe lá num projeto fulano, ciclano, e não traz os resultados que ele almeja para aquele projeto. Por que isso? Perfil. Entender o perfil de cada um, o que dá para trazer de mais resultado. Um, às vezes, é muito mais analítico, outro é executador, e assim por diante. Dentro daquele contexto que você precisa entregar, qual atende melhor, né? E assim por diante. O líder precisa saber trabalhar em equipe. É muito importante trabalhar em equipe, porque uma única pessoa não vai conseguir entregar o melhor resultado, e ele conseguindo sentar, se comunicar com os demais e uma comunicação que eles entendam para onde precisam chegar naquele projeto em linguagens diferentes, porque dito isso, numa equipe vai ter júnior, sênior, pleno. Como que você vai utilizar a tua linguagem para, né, que todos entendam e entreguem o melhor resultado? É entendendo o perfil de cada um, é sentando, conversando. Entendo também que o líder tem que ser protagonista das suas emoções, então ele precisa trabalhar muito a questão do PDI, que é o seu planejamento individual. Costumo falar assim, né, que são os pilares que a gente precisa equilibrar, que é desde carreira, profissional, pessoal, espiritual, financeiro, porque também, dito isso, se não cuida do financeiro, eu vejo que leva um estresse imenso para a equipe, para a organização, e não faz plano de ação para resolver o problema, fica, né, descontando nas outras pessoas, então isso é bem complicado, ter esses pilares em equilíbrio, né? Porque essas emoções, elas vão influenciar outros campos da vida. Seja, né, principalmente eu falo do financeiro, porque é a sua liberdade. Então, esse planejamento da sua vida é muito importante também fora do ambiente de trabalho. Porque você não é só carreira, você também é pessoa. Então, escolher relacionamentos saudáveis, cuidar do teu lado espiritual, emocional, para ser um ser humano mais leve, né? Não ficar reclamando de tudo, ou gritando, ou descontando nas outras pessoas e assim por diante. E dito tudo isso, né? Então, voltando lá, falei da comunicação, do feedback, do equilíbrio dos pilares. Então, eu trabalhei aí um tempo atrás numa multinacional, onde tinha, né, avaliação de clima, avaliação 360 graus, onde era o seu par que te avaliava. E o feedback que eu recebi na época foi que eu era uma pessoa muito sigilosa, que o que as pessoas me contavam de segredo, eu não contava para as outras pessoas. E isso me marcou tanto, porque eu pensei assim, segredo, por que eu vou falar? E na época, o meu gestor falou que na empresa a gente precisa ser muito político. E eu não entendi isso, porque na minha visão, quando uma pessoa conversa com você, conta algo importante da vida dela, seja profissional, pessoal, desde que não te prejudique, você precisa guardar isso em sigilo, né? Então, a gente precisa ter tato com o que a gente vai conversar com a outra pessoa, porque o que para ela pode ser um defeito,
para você é parte da tua personalidade. Então, eu tenho muito isso, assim, eu não gosto de expor as pessoas, e quando me contam, eu não sou uma pessoa que eu vou levar para frente, ou assim por diante, eu procuro resolver ali. Então, o feedback que eu recebi foi nesse sentido, e não fez muito sentido para mim. Então, nem sempre aquilo vai ser agregador para tua vida. E eu vou trazer um que eu fiz, e também me marcou bastante, porque aí eu tive minhas falhas. Então, eu trabalhei numa empresa de software, né? Então, lá tem a prática, tinha, né, a prática trimestral dos feedbacks, e era uma empresa de atendimento. Então, o que acontecia, né? Era vendido software lá de RH, e os clientes ligavam para os atendentes fazerem toda a parte do suporte e assim por diante. E eu recém tinha entrado, fazia ali uns 2, 3 meses que eu estava na minha função, e eu fui avaliar, né, os liderados, a minha equipe eram 8 pessoas, e eu usei muita métrica. Então, assim, o que eu fiz? Coloquei lá, se fulano atendia tanto, Beltrano tinha que estar naquela média. E na prática, que eu não tinha essa expertise, até por causa do segmento da empresa também, eu percebi que não foi legal, porque eu fui avaliada aí uma das meninas que atendia muito bem, só que era assim uma demora muito maior do que as demais, porque ela era muito focada assim em resolver exatamente o problema do cliente, não só no resultado. E eu vi assim que ela não recebeu bem. E claro que não ia receber, porque ela estava fazendo o melhor dela. E daí ela saiu da sala, ficou um clima estranho e aquilo me marcou. E eu fui procurar ela no call center. Eu pensei, não foi legal eu ter feito isso por métrica. E não encontrei. E eu continuei procurando e ela estava no banheiro, chorando em prantos. Então eu sentei com ela, conversei novamente, pedi desculpa, que aquilo era, né? Coloquei o meu ponto de vista, né? Voltei para casa, refleti muito sobre isso e pensei que o feedback, às vezes, pela métrica da empresa, pelo resultado, é um. Porém, por qualidade, por expertise da pessoa, pode ser outro também. Então, aquilo me serviu muito de lição. O quanto que é importante também a gente entender o tempo de cada pessoa e se o perfil da pessoa é mais adequado nesse sentido, né? Você é a inspiração, né, das pessoas que estão ali à volta, elas esperam que você entregue o melhor para elas também, então você precisa estar com as tuas emoções em equilíbrio, né? Buscar com quem você vai se relacionar fora do ambiente de trabalho, fazer exercício, cuidar da tua alimentação. Parece isso muito praxe, assim, claro que precisa, porém as pessoas não fazem, né? Então eu percebo assim que fora descontam em vícios, bebida, às vezes em droga, excesso de peso, remédio, ansiedade e assim por diante. O que isso reflete para quem está ao lado? É um caos, né? Gera todo esse transtorno também que eu comentei de ambiente pesado, tóxico, porque a pessoa também não está bem. Então, o líder acaba sendo o reflexo da equipe, né? Então, isso é bem importante. Alguns meses atrás, eu passei aí por um processo também de reestruturação de um setor, onde foi aplicado o DISC, uma ferramenta comportamental. Não sei se vocês conhecem, mas assim, para entender, né, o perfil comportamental da equipe. E assim, o resultado foi excelente, 3 pessoas de alta performance, porém a empresa não sabia o que fazer com esse conteúdo. Então, também é muito importante o líder entender o que a empresa quer e o que você pode oferecer, né? Porque se você tem uma equipe alta performance para um lugar que não exige aquilo, como que você vai manter essas pessoas motivadas num lugar onde você só precisa entregar o básico? Então, o líder precisa entender o cenário em que ele atua, as pessoas, o perfil que as pessoas têm, para conseguir trabalhar tudo isso é focado muito no trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe, eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito, que é um check-in, que quando começa o dia, você senta com os teus liderados, pergunta como que eles estão, como eles chegaram na empresa, às vezes estressado porque pegou ônibus socado,
e aconteceu um flash à noite e assim por diante. Então, ali você já tem um toque de como lidar com as pessoas durante o dia. Então, se a pessoa já teve um dia, né, uma noite estressante, começou a manhã estressante, você não vai, como líder, lá cobrar logo cedo algo, porque não vai dar certo. Mas ter esse termômetro durante o dia, deixar a pessoa ir trabalhando livre, mas também administrando essas emoções para ver se está fluindo e você também consiga entregar o teu melhor resultado. E o check-out, que é no final do dia, você vê, né, pedir para a pessoa falar como que ela está acabando o dia. Enfim, né, passaram-se tantas horas, como que ela administrou as emoções, por que, né, fazer o check-in, check-out? Muitas vezes tem colaborador que vive em função do trabalho, não tem uma família, não tem uma rede social, não tem amigos. Então, se ele não consegue conversar durante esse período que ele está ali, vai acumulando mais cargas negativas, muitas vezes são excelentes colaboradores, porém, esses outros pilares ficam de lado. Então, isso acarreta bastante no trabalho em equipe. O líder tem muitos desafios de estar engajando as pessoas, ter uma escuta ativa, observando o cenário de cada perfil do seu colaborador, colocando o ambiente da empresa leve, o trabalho que precisa estar linkado, engajado entre os setores também. Vejo na prática que não ocorre muito isso, existem rivalidade entre departamentos e isso não é bacana, porque a empresa tem um único cenário que é, né, um único objetivo, que é lucrar. Então, para isso, quanto mais engajado o trabalho em equipe tiver, melhor vai fluir. Dito isso, né, assim, de estar engajado os outros setores, a outra equipe, é ser partner também, parceiro do negócio, entender o que o CEO, o dono quer, ou assim por diante, para que você consiga alinhar essa equipe, essas pessoas, para estarem no mesmo propósito. Então, de novo, lá do comecinho que eu falei, comunicação. Como a comunicação ela é importante. E do momento que você consegue gerir as suas emoções, as situações conflitantes, estressantes, elas vão continuar existindo. Porém, você vai conseguir ter essas pausas, essas doses homeopáticas e lidar melhor com elas. E também as pessoas vão lidar melhor. Porque é uma pessoa, né, ela é feita de muitas emoções, alegria, tristeza, raiva, frustração e assim por diante. Dentro desses exemplos que eu trouxe, né, a gente trouxe aí a questão da comunicação, gestão de emoções, conflitos, feedback. Eu vou encerrando por aqui. E dentro desse tema vão ter outros que eu vou trazer também aqui no canal para abordar com vocês. Até logo!